conseguindo ver? Tamara, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Beth. O suco do limão aqui, depois eu vou passar para vocês, tá? Eu estou ouvindo. Eu também. Tamara, tá aí? Estou te ouvindo. Suco do limão, depois da tabela. Eu acho que eu já tinha passado a tabela do fator de correção. Porque, assim, quando a gente pensa que está pagando por um limão inteiro, o peso bruto vai ser quando a gente vai estar calculando. E o líquido, normalmente, vai ser depois calcular a quantidade. Deu para entender isso? Então, é importante que eles tenham. Se eu estou usando um limão, acho que é importante colocar aqui. Limão. Normalmente a gente não. Ô, Beth, Eu acho que Beth, caso aqui, só para vocês aí terem uma. Para quem for pegar essa. Beth, desliga o microfone, por favor. A outra Beth. Eu? Isso. Tá bom? Agora aqui, sal. Deu 15 gramas. Não é muito sal. Ó, deu certo na receita, o Beth, não ficou salgado. Não? 15 gramas deu certo. E 15 gramas de sal deve dar uma colher bem cheia, tá? De sopa. Mais ou menos. Ô, Beth, deixa eu fazer uma correção aí. Beth? Oi, Beth. Estou te ouvindo. Então, o sal eu tive que diminuir. Era 15, eu coloquei 10 gramas. E foi eu que fiz se for o caso das almôndegas ainda, né? Foi, foi Mesmo. 10 gramas. Senão é muito sal, né? Então, no caso, não diminuiu. No caso, aumentou. Porque se era 15 para 1 quilo e você colocou 10, vai ter que ser 10. usado 20. Mas eu usei, foi 10 gramas. E meio quilo de carne moída. Sobra. Então, tem que aumentar, certo? Então, por isso que você Mais 10 gramas, gente, para meio quilo? Foi 10 gramas, eu diminuí, porque senão ia ficar salgado que nem almôndega da Cláudia. Que eu acho que é a mesma pesagem. Foi, a minha saiu. sal é difícil de dobrar. Foi 15 gramas, Kelly? A sua? Foi 15 gramas. A minha salvou e foi demais. Então, eu vendo o resultado da dela diminuir na minha, porque ia ficar realmente muito salgada. Mas foi 10 gramas para 500. Para meio quilo de almôndega. Então, De você carne. aumentou, você não diminuiu. Isso aqui eu acho que vocês vão ter que dizer. Eu não dobraria o sal. Refazer novamente. Exatamente. Eu não dobraria. Mas daí vocês vão ter que fazer um teste. O óleo foram 10 ml.
foi farinha de aveia, né? Rose, Isso. falou que ficou em dúvida. Beth, eu quase não Era estou te farinha. ouvindo. Você falou que ficou em dúvida se era farinha de aveia ou farinha de trigo. Farinha de... É. Mas eu Mas o que coloquei... tu colocou foi farinha de aveia. Isso. Eu tive que triturar, porque era em flocos, aí eu triturei e coloquei a quantidade certa que estava pedindo a receita. Aqui, ó, panela, frigideira. Aqui é frigideira antiaderente, né? Não aderente. Oi. Antiaderente. Isso. Aqui. Só para ficar. Outra coisa. Temperar a carne com alho, cebola, sal e vinagre. O vinagre não está aqui. Aí. Porque a gente precisa Eu coloquei calcular. vinagre Foi o e limão. Foi o Aí- limão ou foi o vinagre, gente? Não, foi o limão que eu coloquei. Porque estavam os dois e eu coloquei só o limão. Não coloquei o Então, vinagre. Isso aqui é limão e não vinagre. Foi o limão. Então, a nossa dúvida nessa parte do limão e do vinagre, Beth, é: o vinagre pode ser substituído pelo limão ou não? Não pode ser substituído. São dois ácidos. Então, eu Eles posso têm trocar o a limão pelo mesma vinagre? função. Ou limão ou vinagre. Então, aí eu posso trocar, porque era essa a nossa, uma das nossas observações que está aqui. Lá em cima está limão, aqui embaixo está vinagre. Posso trocar? Pode, não tem problema. Então, lá em cima eu posso Aqui- colocar limão ou um vinagre? Nos ingredientes? Ou eu Você coloco essa escolhe informação na ou observação? Pode escolher um ou outro. Então, isso eu posso colocar na observação. Eu não preciso colocar na lista de ingredientes. Eu posso colocar na observação. O limão pode ser trocado pelo vinagre. Só que o cálculo vai ser diferente. Tá? Porque são preços diferentes. Pode usar um. Aqui também tem coentro. Oi, coentro? É a mesma situação do coentro e da salsinha. Pode ser substituído? Os dois têm gostos diferentes. No caso da salsinha, daí vai depender, porque tem gente que gosta de coentro, prefere o coentro, e a salsa. Então, exatamente a pergunta para quem não come coentro, eu posso substituir a receita por salsinha? Tá? Tá. Aí essas informações de substituição, eu posso colocar lá em cima nos ingredientes, por exemplo, coentro ou salsinha, ou eu coloco embaixo na observação? Põe embaixo na observação. Tá. Porque muita gente não gosta. Pimentão verde tá. E aqui tá pimentão amarelo. Pimentão amarelo também está em cima. Ou é um ou é o outro? Beth, eu coloquei o verde. Não tinha o amarelo. Então, eu vou tirar o amarelo aqui. O amarelo seria substituição também? Normalmente, gente, amarelo é um claro. Então, eu deixaria só o verde. Na minha opinião. Beth, tem algumas falas suas que tá cortando, viu? Então não estou conseguindo ouvir. Conta os outros. Normalmente, então, amarelo e o vermelho são dois pimentões que normalmente são caros. Então, a opção é de vocês, mas eu deixaria só o verde. Tá? E quando Mas- o coentro ou a salsinha, vai mudar o sabor.
Então, vocês vão estar cientes que quem comeu uma vez com salsinha vai lembrar daquele sabor dessa receita. Quem comeu com coentro vai lembrar daquele sabor do coentro. Então, se mudar, pode haver rejeições, tá? Só para vocês saberem. Daí a escolha é de vocês. Mas Ô, Beth. esse ingrediente, Beth, está aqui na ficha, porque eu estou vendo cebolinha, salsinha, eu não vi o Não tomate está na amarelo. ficha, mas está aqui no modo de preparo, por isso que eu estou questionando. Então, mas aí no modo de preparo não tem que ir, né, os ingredientes que eu estou usando lá em cima? Claro. Então, eu acho que está tendo aí alguma confusão da gente não estar entendendo no escrever, fazer a ficha, porque se eu pus os ingredientes pesadinho lá, eu trabalhei aquilo na receita, então lá embaixo, no modo de preparo, só tem que ir aqueles ingredientes que eu coloquei e que está pesado, e que está na receita, né? Então, Exatamente. aí a gente está fazendo uma grande confusão. Tentar centrar... Ô, Vânia, Oi? eu entendi o que você quer dizer, mas a pergunta aqui que a gente está fazendo, eu entendi, os ingredientes que a gente tem que usar é o que está lá em cima. O que a gente queria saber é não por opção, trocar o coentro, a salsinha, que no caso está escrito lá embaixo. Mas, por exemplo, alguém que não come coentro, vai alterar o sabor? Vai alterar o sabor, porque a pessoa não gosta de coentro. A gente pode fazer essa troca? Né, nesse sentido, não de trocar por opção, não é isso. É no sentido de uma restrição alimentar, ou no sentido da pessoa não gosta de pimentão verde, quer o pimentão amarelo. A gente pode fazer essa troca? Você conseguiu entender? Eu até consegui, mas assim, eu vou ter uma ficha técnica de almôndegas com o coentro. Eu vou ter uma ficha técnica de almôndega com salsinha. E eu vou produzir almôndega com salsinha e vou ter produção de almôndega com coentro. Se é Não, Vânia, pode acontecer assim. Você pode pôr na observação, não no modo de preparo, tá? Na observação, você pode colocar que o coentro pode ser salsinha ou a salsinha. Mas quando for substituído, temos de peso, é o mesmo. O que tem que rever seria o valor, tá? Inclusive, principalmente pimentão. Então, de cores, né? O vermelho e o amarelo são muito mais caros do que o pimentão verde. Quando for substituir, a hora que for servido, tem que falar que essa almôndega é com coentro. Ou essa almôndega levou salsinha, mas principalmente que levou coentro, tá? Salsinha, ela não interfere, ela não tem um sabor tão forte, né? Mas o coentro tem sabor. Então, quando for servir, vocês podem colocar, avisar ao cliente, essa almôndega foi... Deu para entender? Vânia? Sim, agora entendi. Sim, agora entendi. E estou fazendo aqui escrevendo o que você falou. O tamanho das bolinhas aqui que fizeram é de 25 gramas. gramas, é isso? Ela é bem pequenininha. 25 gramas eu pesei, as minhas. Eu fiz 25 também, 25 gramas. Beth, não é tão crua, pequena, né? não. Não é tão ela pequena. cozida. Não Ela fica tá pequena na não, hora Beth. de enrolar, Principalmente com a marmita. Ela não ficou pequena, não. não? Quando Não. a gente coloca 3 unidades, fica bonito, porque
Só 2 também dá aquela sensação que é pouquinho, mas quando você coloca em 3, o volume, realmente fica bem bonito. A gente fez, não ficou pequena, não. Outra questão aqui é em relação ao molho de tomate pronto das Amaras. Ele não está lá em cima. Então, esse molho, vocês têm que saber a quantidade que vocês têm. E tem que estar lá em cima. Então, molho de tomate das Amaras. Foi tantas gramas bruto, tantas gramas líquidas. Tá? Porque isso aqui tem que ser calculado. Vai ter que ter uma ficha técnica só para esse molho. Para a gente poder calcular o valor da porção dele. Tá? Então, ele não pode... Ele pode estar aqui, mas ele tem que estar aqui também. A quantidade que vocês usaram, tá? Então, aqui, ó, tem que ter mais uma casinha, tá? Então, quantas gramas que vocês usaram? Vocês chegaram a pesar? Não? Tá. Então, isso aqui, então vocês precisam. Porque ele faz parte, né? É um ingrediente. Beth, eu não estou te ouvindo, tá? Ele faz parte da receita. É um ingrediente dessa receita. Então, ele tem que conter os ingredientes. Parte dos ingredientes. Nós até Nós até combinamos de comprar uma quantidade de tomate para molho, para a produção desse molho e deixar em porções menores para poder fazer, porque a gente fez uma grande quantidade de almôndegas de grão de bico, almôndegas de carne de jaca e almôndegas de carne, nesses testes aí. Então, agora a gente vai trabalhar o molho. Eu acho que vocês têm a técnica disso. Meninas, ficou claro essa ficha técnica? Não entendi o que você falou antes. Ficha técnica desse molho. Tá? Temos, sim. Esse vocês têm, então já tá fácil. Né? Sim, sim. Vamos passar só para mais uma aqui. Essa aqui também, eu vou agora mais rápido, tá? Aqui também, né, que você... Essa aqui é a almôndega. Aqui, grão de bico, 300 gramas. Normalmente, né, ele tem peso contrário, né? Ele cresce. Tá? Beth, eu não estou te ouvindo. Aqui tem, eu deixei aqui, ó, normalmente o bruto do líquido, o líquido normalmente aumenta quando é grãos, né? Porque ele vai absorver líquido, tá?
Mas nesse caso aqui eu vou deixar os 300. Mas Não vai. a tela está apresentando almôndegas de carne moída, miolo de acém. Opa, não mudei? Espera aí. Então. Aqui, ó, normalmente, Isso. eu estou entrando aqui nos almôndega de grão de bico, tá? Então, aquela Isso. parte dos códigos que a gente já viu, o rendimento, importantíssimo. Saber Uhum. quantas porções dão e de quantas gramas cada porção, tá? Certo. Isso tem que ser feito. Aqui as responsáveis pela receita, né? Não esqueci. Outra coisa, tempo de preparo, quanto é importante, tá? Isso vai impactar no preço. Aqui, grão de bico, o bruto do líquido, a gente vai deixar esse mesmo aqui, mas normalmente, quando são grãos, Ele eles dobra. aumentam a quantidade, né? O volume, tá? Só para vocês saberem. A gente pesou, Beth, e ele dobrou o valor. Eu só não sabia Ele que tinha que anotar dobra, aí. ele dobra, exatamente. Tá? Então, Então e precisa normalmente colocar aí? aqui, vocês vão precisar líquido, né, dele para a receita, 600 gramas dele cozido. Só para vocês terem ideia, tá? Tá. Cebola, fator de correção, eu coloquei aqui, né, cebola 30 a 25, teve uma perda maior dessa. Como é que vocês pesaram? Como é que vocês ficaram aí? Foi pesando? Ou, no mínimo, vocês têm que calcular Kelly, pelo fator responde de pra correção Kelly. daquela lista. O que pesou, Beth, foi o alho e o sal só. Mas é importante pensar Kelly, foi pesado tudo, Kelly. Foi, Não, foi. é porque aqui, ó, cebola, aqui está 30, aqui está 30, tá 25. A cebola deu certo. O alho Deu que teve certo? que diminuir. Oi? O Cebola alho, deu né? certo, tá bom. Lembra que a primeira vez você Hora veio? Pronobis, a hora Pronobis não teve perda nenhuma. Só diminuiu, né, Tamara? No Não, cozimento. Ora Pronobis não teve perda porque ela pegou só a folha. Então ela pegou a folha, lavou e cortou. Tá, vocês compraram folha, não? Não, ela pegou, perto do projeto tem um lugar lá onde tem vários Ora Pronobis. Ela foi lá e pegou, então não teve perda nenhuma. Cebolinha, não teve nenhuma perda? Não. Vou tirar aqui as tomate. Também não teve nenhuma perda, Não. ficou dentro daquela proposta que você... Ô, Beth, a cebolinha, eu acredito que tem perca, sim, porque quando vai a cebolinha que a gente compra, leva da cooperativa, é tanto que a raizinha até volta para mim, que eu replanto. Então, mas o que é que elas fazem? Chega, elas já lavam, higieniza, corta, pica pequenininho, não faz esse peso, ele sai daqui, o cálculo, ele sai da cooperativa pesando 120, mas elas nunca chegam lá e elas, assim, não é pesado.
e tirado o desconto, né, que seja o maço da raiz, que não é, seria perca, mas eu trago aqui e eu replanto. Mas teria que calcular isso e também congela. Aí, quando vai usar para a receita, tira de lá aquela quantidade, pesa. Então, fica como não teve perca, mas tem a perca sim. Então, é para fazer isso no momento que o produto chega. Eu vou higienizar, eu vou cortar, eu vou congelar. Então, tem que saber, sim, que 120 gramas não vai perder muito, perde em torno de... Não, mas tem que ter, pelo menos pega na lista, Vânia, naquela lista que eu mandei para você, que é do fator de correção. Lá ele tem uma média, tá? Certo. Então, é importante vocês calcularem isso, tá? Esse fator de correção. Beth, Aqui 15 gramas, e quando Beth. 15 gramas, né? Então, em todos... Tá me ouvindo? Então, todos os ingredientes, para todos eles, eu preciso ter esse fator de correção. É igual eu estava te explicando aqui da salsinha. É o que a Vânia falou. Chega, a salsinha a gente pegou, cortou, não teve perca nenhuma. Então, nesse caso, para todos eles, eu preciso usar o fator de correção, pelo menos para ter uma noção, para poder precificar? No que você tem perca, sim. Você não vai precisar ter um fator de correção, mas o que você comprou? Porque assim, ó, você tem que pensar que eu comprei, exemplo, 1 quilo de cebola. Não cebolinha, 1 quilo de cebola. Normalmente eu não vou usar a casca. Eu retiro a casca pontinha e vou de cima picar. e de baixo. Quando eu compro, eu estou pagando por essa casca. Quando eu vou utilizar, as gramas que eu vou utilizar ali, ela é sem casca. Então, você está tendo uma... Mesmo que eu reaproveite essa casca para uma outra preparação, mas eu estou tendo a perda. Você está entendendo? Se eu compro cebolinha, né, com o talo todo, com a raizinha, e se eu não uso essa raiz, estou pagando por isso. Né? Mas eu não vou estar usando na receita. Então, é uma perda. Sim, a minha dúvida... Então, eu só vou calcular isso quando a receita eu não vou estar utilizando essas partes. Entendeu? Entendi. No caso da abóbora, ok, é uma coisa que é um pouco maior, a casca pesa, fica mais fácil de eu fazer a pesagem. Mas no caso dessas coisas pequenas, por exemplo, o alho, a cebola, o tomate, o pimentão, para tudo isso, independente de eu pegar o pimentão, eu uso esse fator de correção. Use esse fator de correção. Entendi. Para o Entendi. que vocês não tiverem precisão na tua balança, não está usando a lista, tá? Que é uma média. E sempre lembrar, né, que às vezes eu compro algum produto e às vezes está mais estragado, que eu vou ter mais perda, tá? Daí é importante que daí eu consiga pesar. Então, aqui o pimentão é a mesma coisa, aqui não foi colocado nenhuma perda. Olha só. A receita ficou boa, Kelly? A executadora? Oi? Você que foi a executadora da receita? Eu fui Com água na executadora. boca aqui, todas. Kelly, é para responder, ela está perguntando. Eu não estou ouvindo ela direito.
Ó, o molho de tomate também é a mesma coisa, tá? Tem que estar lá em cima. Então, respondendo aí a pergunta que você fez para a Beth, teve elogio das almôndegas. Quem comeu lá, a Flávia, a Niela, elogiou bastante. Eu também comi, trouxe para casa para a Valéria provar. Também Vani. muito boa. No primeiro momento, teve aquele probleminha do sal, mas aí ela corrigiu, refez, ficou 10, muito saborosa mesmo. Eu quero repassar aqui rapidamente. E depois eu vou mandar todas, tá? Que eu fiquei lá, que está em vermelho, para vocês verem, tá? Tem uma lá que tem bastante sal, tem outra que tem muito alho, eu achei. Deixa eu ver se eu acho ela. Tem a receita do arroz que está 5 quilos do arroz, quantidade bruta, para 1 quilo da quantidade, 5.000 gramas para 1.000 gramas do líquido. Acho que teve um erro aí, né? Eu vou mandar essas daqui para vocês darem uma olhada, tá? Porque senão a gente vai ficar muito... Aqui, então, vocês estão vendo a ficha de montagem de cardápio? Estão vendo a ficha de montagem de cardápio? Sim, Sim, estamos vendo. Então, aqui vocês, está tudo certo, vocês vão estar seguindo. Já foi definido. sim, já está definido já. Tá tudo certo, Beth. Beleza? Aqui na Ana, só porque tem arroz branco e purê de batata. Aqui é purê de cenoura ou batata. Vocês usam inhame também? Cará. A gente colocou o purê, usa assim o inhame, a gente colocou, é que no quadrinho não dá para colocar todas as opções. A nossa intenção no de quinta-feira é isso, ver qual está mais barato e aí fazer um purê do que está mais barato. Aí tem essa opção do inhame. Vocês seguirem. Caro, como vegetais, na terceira, frango refogado, batata e a carne louca. Ô, Beth, está um pouco difícil de te ouvir agora. Na quinta-feira, na carne louca, aqui, e a carne louca vai ter algum vegetal junto?
porque acaba tendo mais tubérculo. Que é, no caso, mais carboidrato, cenoura, batata e abóbora. Na carne louca, porque aqui não vai ter verde, né? Tom de verde. Seria a casca da banana, né? Carne louca. Mas a casca da banana é uma fonte de. No caso desse de quinta-feira, realmente vai precisar de ver o vegetal, porque vai só, no caso, o tomate, essas coisas na preparação da carne. Então não teria nenhuma opção de vegetal. Então, de É, repente, fica aí, né? porque como vai arroz É de de cenoura, grão, né? e ainda se fosse um arroz, né, de brócolis, eu não perdi nada, né? E Então, purê de pensar cenoura aí. ou de abóbora. Oi? No caso, se for o purê de cenoura ou de abóbora, Beth, aí a gente não precisa colocar vegetal? A cenoura vai estar ali, a abóbora também, são dois carboidratos aqui. A cenoura Ou é um pouco menos, mas é carboidrato. A carne pouca. eu não estou ouvindo a Beth. Eu Carne também não. louca. Eu estou abrindo aqui só para ver o que vai na carne louca. Carne louca vai A casca da alho, banana, sal. né? Bom, vamos deixar assim, tá? Mas aqui não vai ter nenhum verde. Você está em alguma coisa para a gente pôr verdinho aqui. Tem o feijão, né? Que é proteína. Tem a carne que é proteína. Tem o arroz. Você só tem que pensar que esse prato talvez ele não fique tão colorido, né? Vai ter No caso do purê da abóbora, fica bem colorido e é bem aceitável. Eles aceitam bastante o purê da abóbora. De repente, pensar misturar uma cebolinha nesse purê, ou um pouquinho de taioba nesse purê. Nossa, também no arroz, O arroz já vai a raspa de limão, né? ou então, né, no talo também, o talo do brócolis fica Talo colorido no também. feijão também, tá? Então, pensar em algo assim, tá? Aham. A abóbora fica colorida assim, porque ela é laranja, mas a gente ter algum verdinho, tá bom? Aham. Ó, aqui para a gente Tá. estar em equilíbrio, tá? Então, meninas, ó, tá fechado isso daqui. Vou mandar para vocês lá o correio. Né? Fiquei em dúvida, tá? As outras técnicas que ficaram, mas a gente vai, já são para mim, já são horas a mais, tá? E aí eu vou mandar os corrigidos que vocês querem. Vocês vão me mandando. Deixa eu abrir aqui. Ah, lembrei o que é. Aqui eu estou abrindo a ficha. Dá mais uma olhadinha aqui.
Não estou conseguindo abrir aqui, mas eu vou mandar para vocês. É que tem uma das que você tem uma quantidade muito. Tem uma aqui, ó, que é a couve refogada. Daí você ali só está couve, né? Né? Tem 1 quilo de couve, tem cebola, sempre 3 gramas. Beth, tá muito difícil de te ouvir. A couve refogada. Tem uma quantidade de alho aqui que é 108 gramas para 1 quilo de couve. É isso? Nossa, eu acho muito alho. Eu também. Dariam quase 20 dentes de alho. É muito alho. Eu acho, né? Não sei as meninas. Então, eu vou mandar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Porque aqui... Beleza, tá bom. Eu acho que está marcado 10, só foi um 0 a mais. Está Porque já 108. foi. Não, é 10 gramas. Vou mandar para vocês reverem, tá? As que a gente corrigiu já está em preto, já deixei normal. E o restante que está em vermelho é para vocês darem uma olhada, tá bom? E aqui vocês colocaram também 40 minutos de preparo. Para uma couve, eu achei muito tempo. Então, vocês só revejam essas questões, corrijam, me mandem de novo. Tá bom? E aí, Tá. preparem as próximas. E, olha, o quanto antes vocês conseguirem terminar esse cardápio, melhor para que a gente possa já entrar na precificação. Mas antes a gente precisa terminar esse cardápio. Tá bom? Tá. Eu sei que parece ser, tato, Ok, são mínimos Beth. detalhes, mas são mínimos detalhes que fazem muita diferença. Tá? É quantidade, muito, mas isso, na organização final, isso vai agilizar muito a vida. Tá? Então, eu sempre força na pintura. Sempre vai ser mais fácil. Tá bom? Ó, eu vou ver a próxima data e eu mando para vocês o nosso próximo. Mas, independente, dúvidas que tiverem, vão dando. Tá. Ok. Todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente tem o nosso. Para quem não está no grupo, para, de repente, colocar, não tenham dedos, parece que é um. Mas não tem problema, né? O importante é você, para que a gente possa, cada ponto que a gente dá um passo a mais. E não ficar. Tem umas dúvidas. Então, A sua fala está falhando, Beth. Oi, Vânia? Oi, Está a sua falhando? Vocês estão fala está falhando. ouvindo? Tem horas que falha, Beth, a gente não te ouve.
internet deve estar muito. Mas, meninas, eu acho que hoje é isso, tá? Vocês têm alguma dúvida mais que queiram tirar agora? Não, eu Não, Beth. Tá tudo claro das que a gente contou para vocês? tá. Ângela, Elizabeth. Para mim está claro. Ok, beleza, tá tudo certo. Elizabeth, clareou um pouquinho mais hoje ou ainda está difícil? Clareou ou ainda está difícil? Queridas, olha, super dia aí para vocês, tá? Obrigado mais uma vez. Mas a gente vai aí para frente, cada dia. Aprendizado é isso. Tem que quebrar a cabeça. Verdade. Sair da Obrigada nossa por zona de conforto. Gratidão, Beth, pela paciência, por nos insistir aí, estar com nós nessa pegada. Gratidão por tudo. Ó, vocês têm um potencial enorme, é só vocês acreditarem. Tá? Obrigada, Beth. Bom? Obrigada. Beijo, meninas. Tenham um lindo Obrigada dia. por Tamara, tudo, pela vou mandar aí no paciência. as fichas. Por a Desculpa, não entendi. paciência de Oi? Não te entendi, Beth. O que você Vou falou? mandar as fichas e a lista dos fatores de correção lá no grupo, tá? Tá bom, Beth. Obrigada. Então, um beijo a todas. Beijo. Mando para vocês a data do próximo encontro. Tá Ok. bom. Deus, fica com Deus.